noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Queria te convidar para ficar de pé. Estamos neste lugar para adorar o nosso Deus, que é um Deus tão grande, tão maravilhoso, mas que se importa conosco, que somos tão pequenos. Mesmo assim, Ele nos ama de uma forma que nem podemos expressar. Por isso eu quero te convidar nesse momento, durante essa canção, para que você possa se render aos pés do Senhor, que você possa adorá-lo de todo o seu coração, amém? Por isso, ó Pai, te adoramos neste lugar, ó Pai. Pega a sua voz no seu lugar e comece a dizer palavras de adoração a esse Deus. Pois Ele é maravilhoso, Ele tem olhado por você em meio a toda essa pandemia, esse momento de
dificuldade e não te abandonou, Ele está do seu lado. Receba a sua voz, comece a clamar pela presença do Senhor. Sei que Ele é maravilhoso, que Ele é grande. Ó Senhor, receba o nosso louvor, ó Pai. Estamos na sua presença, ó Deus. Nos rendemos aos seus pés, ó Pai, pois não nascemos para outra coisa senão para te adorar, ó Deus. Por isso receba o nosso louvor neste lugar, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Deus, para te adorar, ó Pai. Eis-me aqui, de ti preciso me render. Eu sou teu, que eternamente te adorarei. Eis-me aqui, precisamos de ti, ó Pai, ansiamos pela tua presença neste lugar, ó Pai. Eu sou teu, que eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me render. Eu sou teu, que eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me render. Eu sou teu, que eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou. Eu ficava vago. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou. Sobre a morte triunfou. Tua graça estou. Tua graça estou. Tua graça estou. Tua graça estou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou. Sobre a morte triunfou. E na graça estou. E na graça estou. A Ele toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos por essa graça que recebe nosso louvor, recebe o nosso coração, essa graça que nos acolhe nesse lugar, essa graça que não vê a nossa condição social, não vê o nosso estado espiritual, não vê as nossas boas obras, mas essa graça que nos convida, nos chama para estarmos perto de Ti. Senhor, obrigado pela Tua graça que nos acolhe, para Te darmos o verdadeiro louvor e adoração dessa noite, que é dado através do nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se assentar, eu queria que você pudesse fazer uma saudação especial para quem está perto de você, que fosse a nossa saudação e o nosso calor humano. Isso, e você que nos assiste pela internet também, muito bem-vindo. Seja bem-vindo à sua casa, você que está conosco aqui e adore o Senhor conosco. Não apenas assista a uma celebração, mas celebre na sua casa, aonde quer que você esteja. Irmãos, nós estamos felizes de receber todos vocês aqui, mas especialmente nós gostaríamos de receber agora os nossos visitantes de primeira vez com uma saudação muito especial. Então, se você está hoje aqui pela primeira vez, eu queria solicitar a você que ao final da nossa celebração, você passasse lá ao fundo e pudesse pegar o seu presente. Nós preparamos um presente para a sua vinda e participação conosco a primeira vez que você veio na igreja, tá bom? A Edilane está lá no fundo, é só você dizer: hoje é meu primeiro dia aqui, e você vai receber o seu presente que nós preparamos com muito carinho e esperamos que seja a primeira de muitas outras que estejamos juntos aqui nesse lugar, tá bom? Lembrando você que nós temos a nossa celebração matutina. Hoje, Dia das Mães, muitos optaram por vir na celebração da noite, e aí nós ficamos com os nossos lugares disponíveis. O nosso templo não está lotado, na verdade ele está com
com os lugares disponíveis, todos ocupados, que você venha de manhã também para celebrar conosco, distribuindo melhor o peso das nossas celebrações, para que você e sua casa venham participar conosco. Lembrando que você que tem filhos pequenos, a celebração do domingo para você é às 10 da manhã. Não que você tenha que vir, você pode vir à noite, mas é que 10 da manhã nós temos a oportunidade de celebrar o seu filho, de ministrar o seu filho numa celebração infantil. Mesma coisa acontece nas terças à noite, mas a gente precisa fazer a inscrição, tá bom? E a inscrição tem que ser feita no horário comercial de segunda a sexta-feira, pessoal, porque depois do horário comercial, fecha a nossa secretaria e nós não podemos receber os nomes, você entendeu? É pela secretaria que são feitas as inscrições. Então, para domingo, você tem até a sexta, às 5 horas da tarde. Depois disso, nossa secretaria só vai abrir segunda-feira, e o nome do seu filho, da sua filha, não vai constar na nossa inscrição. A terça-feira agora, você tem terça até às 5 horas da tarde. Pode ser que lá às 5 horas você já não tenha mais vagas. Então faça hoje, já manda para a secretaria. Fala, eu vou terça-feira com meu filho e minha filha. Faça a inscrição. Eu sei que é desgastante, eu sei que às vezes a gente esquece, mas é a burocracia necessária, porque ainda estamos em pandemia. E pedimos a sua colaboração e a sua participação, compreensão conosco nesse momento, tá bom? Então para terça-feira, faça a inscrição do seu filho até terça-feira às 5 da tarde. Depois disso, pessoal, nós não temos como colocar os nomes mais, porque cada lugarzinho é cuidado, é arrumado de uma maneira muito especial para receber com muita segurança as nossas crianças aqui na nossa celebração, tá bom? Não só as crianças estão sendo bem recebidas, mas os nossos adolescentes também. Nas quartas-feiras tem uma nova série de mensagens rolando com eles aqui, e você pode vir com toda a segurança, distanciamento, adolescente a partir de 12 anos, tá aí o tema identidade. Se você se interessou adolescente, é quarta agora 20 horas, se você tem filho adolescente, ou você que está pela internet, venha na quarta-feira, mas é apenas presencial, esse não tem online, tá bom? Na quinta-feira a gente tem de manhã a oração. Retomamos com a nossa reunião de oração das 6h30 às 7 horas, tá bom? Então se você quer participar conosco da manhã de oração, é das 6h30 às 7 horas, é quinta-feira agora, o horário da nossa busca ao Senhor, logo pela manhã com o sol nascendo. E os Sentinelas de Oração, que é um grupo de oração de 24 horas, eles estão abrindo uma torre para esse final de semana, para sábado, a partir das 0 horas de sábado, ou seja, de meia-noite de sexta para sábado, até 23h59 do próprio sábado. Se você tem interesse de orar meia hora durante esse sábado, procure a dona Creuza, procure a Ingrid, Bianca, ou se você não conhece nenhuma das duas, você vai mandar uma mensagem para a secretaria: eu quero participar dos Sentinelas de Oração, e nós vamos encaminhar o seu contato para que essas pessoas possam inserir você no nosso cronograma, tá bom? Torre de oração vai ser em casa, de meia em meia hora, durante 24 horas, clamando a Deus pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pela nossa comunidade de forma geral. E sábado que vem, nós temos o nosso bazar missionário de novo, às 8 da manhã, mas precisamos que você traga doações. Se você puder e quiser trazer, nós estamos recebendo doações. Por quê? Todas as nossas novidades que a gente tinha, a gente agora já repôs para sábado que vem. Então, sábado que vem tem muitas novidades no bazar. Porém, no outro sábado, a gente já precisa de reparar os estoques. A gente vai abrir aos sábados, então, se você puder trazer, tem doação lá ainda, traga para nós essa semana. A gente está se organizando para que todo sábado tenha novas oportunidades para as pessoas virem, serem abençoadas com as coisas que nós temos aqui à disposição, num preço muito acessível, que vai abençoar a nossa comunidade de uma maneira geral, tá bom? Peças de 2, de 5 reais, de 15 reais, é uma festa só, o pessoal sai de sacola cheia aqui, e até a minha filha saiu de sacola cheia aqui, para falar a verdade, né? E eu perguntei, meu filho, o que você fez? O que é isso aqui? Ela falou, pai, gastei. Eu falei, quanto ficou? Ela ficou 35 reais. Eu falei, glória a Deus, isso aqui é bom demais. Então, fiquem à vontade. Eu falei, aqui é uma bênção, a gente doa, a gente vai lá e compra de novo, né? Então, se você puder fazer a doação e puder divulgar o bazar agora, sábado de manhã, nós temos de novo. E sábado à noite, Festa das Nações, hein? Festa das Nações, nós começamos aí sábado passado, e já foi o hambúrguer, passa a régua. O hambúrguer já foi. Se você não comprou hambúrguer, agora vai ficar para a próxima oportunidade. Pessoal, nós encomendamos 300 hambúrgueres, imaginando que a gente ia fazer um pouquinho hoje à noite, para terminar, né, a quantidade. Vendemos 288, e os 12 que sobraram a gente distribuiu com a equipe e zeramos. Imagina só que bênção. Nós fizemos um drive-thru de grande excelência aqui. Nós pedimos perdão se demorou um pouquinho, mas não demorou nem perto do que o drive-thru do McDonald's está fazendo com a gente. Então aqui foi bênção, foi legal, e eu fiquei muito honrado com a equipe, com todos que participaram. Louvado seja Deus. E sábado agora a gente tem o yakisoba. Porém, pessoal, o yakisoba a gente não pode vender no dia, tá bom? Por quê? Porque pode ser que as pessoas venham e já tenha acabado, já pensou? E pode ser que as pessoas não venham e sobre muito e desperdice.
A yakisoba não dá para congelar, guardar para vender numa outra oportunidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vender yakisoba até sexta-feira à tarde. E aí nós encerramos a venda de yakisoba. No sábado você virá apenas para retirar o seu yakisoba que já foi comprado antecipadamente. E teremos outros produtos aqui no estacionamento. O caixa estará aberto. Refrigerante, suco, doces e outras coisas mais nós estamos preparando, principalmente para as crianças, não é verdade? Que não comem yakisoba. Vamos avisar ainda, estamos organizando isso. Para sábado agora, você tem que comprar o yakisoba antecipadamente. Hoje, depois do culto, durante a semana na secretaria, e a gente já se prepara para sábado fazer uma entrega muito delivery, muito rápida aqui no estacionamento, onde você passa, leva para casa 1 quilo de yakisoba, hein? Bastante coisa. Então passa lá e retire o seu já, adquira e garanta o seu yakisoba. Estamos preparando tudo isso com muito carinho para a gente movimentar a nossa comunidade aqui. E por falar em movimentação, o desafio ecológico movimentou as nossas crianças aqui na igreja. Se você não sabe o que é, cuidado, hein? Você não está participando muito dos nossos avisos aqui, não está, cuidado para não perder as oportunidades, porque virão novos aí. Seu filho, a sua filha não pode ficar de fora. Desafio ecológico aconteceu durante um mês, nós estamos agora na última parte, na última etapa. Eles fizeram desafios semanais e ganharam moedas para poder trocar por presentes que nós estamos agora preparando para eles. E hoje nós temos um desafio ecológico especial, Dia das Mães, porque hoje é Dia das Mães. Eu falei para as meninas que organizaram o evento, vamos levar uma mãe lá na igreja, vamos sortear um brinde para ela. E elas sortearam durante a semana, mas eu não vou entregar esse brinde não, porque na verdade a gente só dá ideia e o pessoal que faz tudo aqui é uma bênção. Eu quero chamar a nossa tia Jujuba, que vem aqui à frente. A tia Jujuba vai chamar a mãe vencedora desse sorteio que nós fizemos especial Dia das Mães. E atenção para os novos desafios que virão, papai e mamãe, você que assiste pela internet, precisa ficar atento no aviso. Surgiu o desafio, você tem que entrar com a gente, tá bom? Olá, gente! Obrigado! As crianças são bem mais animadas que vocês. Boa noite! Melhorou. Galera, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse desafio, assim, eu aprendi demais com esse desafio. Inclusive, eu conheço 3 crianças que estão cobrando muito a tia Jujuba. A minha casa está transformada, nada mais de lavar quintal com água da mangueira. Está um negócio tenso, mas eu estou aprendendo muito. Eu quero chamar aqui a nossa sorteada, que ganhou o presentinho, é a Michele e sua filha Sarinha. Venham aqui, meninas. A Sara participou de todos os desafios. A Michele também super participou. Sobe aqui pela escadinha, fazendo favor. A Michele também é uma mãe que incentiva muito a Sara. A Sara é uma pedrinha preciosa aqui da nossa igreja. Eu, primeiramente... Oi, amor. Dá um soquinho aqui. Aê! Primeiramente, eu quero agradecer você, Michele, por ter incentivado a Sara, por ter dado apoio. Assim como eu quero agradecer a todas as mães que... Eu sei que não é fácil esse negócio de online. Os filhos cobram, ficam em cima, querem fazer na hora, querem fazer do jeito que a gente falou, exatamente igual. E eu quero agradecer muito. Saibam que vocês estão plantando no coração do filho de vocês um futuro melhor e, acima de tudo, a palavra do Senhor, que é isso que é o nosso objetivo. Transmitir para as crianças conhecimento, mas, acima de tudo, alimentá-los com a palavra. Sarinha, então, você que vai entregar para a mamãe. Entrega para a sua mamãe. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Depois a gente fala. Eu peço também a vocês que estejam orando pelo nosso ministério infantil. É um ministério extremamente maravilhoso. Eu vivo isso, é minha paixão. E a gente passa por muita dificuldade também. Não é fácil. A gente chora, a gente ri, mas é extremamente amável, é tudo. Então, eu peço que vocês orem pelo nosso ministério, pelas nossas crianças, pelos nossos facilitadores, e que também tragam as crianças para se alimentar da palavra nos domingos, nas terças. E eu garanto, galerinha, galerão, né? Aqui não tem criança. Galera, eu garanto que vale a pena. Pastor? Não, é da Cibele.
Obrigado, tia Jujuba. Nós queremos orar pelas mamães, né? A Michele já sentou e aproveitar que ela estava aqui à frente. Então, mamães, fiquem em pé, por gentileza. Eu quero ver vocês aqui e quero abençoar a vida de vocês nesse momento também. Vocês são tão generosas, são uma bênção e obrigado, né? Também eu tenho mãe, eu sei o que é ser acolhido por uma mãe. Eu também sou casado com uma mãe, eu sei também o que é uma maternidade desenvolvida. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos orar? Pai, abençoe as nossas mamães. Obrigado, Pai. Nesse ato simbólico que nós trouxemos aqui a Michele, representando todas as mamães, nós queremos dar um abraço em todas elas nesse momento para dizer sejam bem-vindas, que Deus fortaleça. Mães que choram por filhos distantes, filhos que estão precisando da palavra, mães, ó Deus, que estão felizes por verem um milagre em sua casa, mães que perderam seus filhinhos por alguma situação, mães, ó Deus, que estão sofrendo e estão aqui hora angustiadas, mães que perderam suas mamães também. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa confortar, abençoar e que todas as mães sejam fortalecidas na fé e na esperança, em nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas às mamães. Deus abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé nesse momento. Nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. As crianças do desafio vão ganhar presente de grátis. Já pensou? Só cumprindo o desafio. Isso vem de você, vem das suas mãos generosas. Graças à sua oferta, graças à sua fidelidade, a gente pode fazer tanta coisa por essa igreja. Tem gente doando para as festas das nações, doando ingredientes. Se você quiser fazer isso, nos procure também. Obrigado pela sua generosidade. Nós faremos mais ainda, pode ter certeza disso, porque Deus tem nos honrado através de suas mãos. Enquanto nós cantamos essa canção, se você veio preparado para devolver seu dízimo, sua oferta, aqui estão à frente as urnas para você depositar e agradecer a Deus com os recursos e o salário que Ele tem te dado. Vamos cantar e vamos adorar ao Senhor com os nossos recursos. Vamos das palmas. Tu és o Cristo, Filho
igreja, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, Você acredita aqui sua voz? tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Reino dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável do poder do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Reino dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável do poder do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei. Aleluia, glória a Deus. Iremos cantar agora uma nova canção. Queremos ensinar a igreja. Essa canção diz a respeito do novo céu e da nova terra. Por isso vamos cantar com alegria, pois o Senhor voltará para nos buscar, amém? Aquele que se assenta no trono, aquele que os anjos adoram, aquele que os seres viventes se rendem. Ele é santo, ele é santo. Aquele que os joelhos se dobram, aquele que os anjos adoram, aquele que os mortos ressuscitou. Ele vem, e quando o dia do Senhor chegar, toda dor ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Quando o dia do Senhor chegar, toda dor ele fará cessar. Quando em glória o Senhor voltar, cantaremos aleluia. Aquele que deu ordem pro mar se abrir, aquele que o sol fez parar, aquele que a tempestade cessou. Ele é grande, poderoso, aquele que os olhos do cego abriu, aquele que a morte venceu, aquele que entregou sua vida por nós. Ele vem, ele vem. E quando o dia do Senhor chegar, toda dor ele fará cessar.
desse Deus voltará para nos buscar. Você já pode se assentar. Aleluia, Ele reina. E essa canção, eu escutei ela essa semana de uma maneira muito especial, ela tocou meu coração. Acredito que foi na segunda-feira essa experiência com essa música, nunca tinha ouvido antes. E ela ministrou muito ao meu coração, parece que nos preparando para alguns dias depois, pelo que nós haveríamos de passar como igreja. E ela tem uma parte que me encaixa muito no coração, que é quando diz: quando o dia do Senhor chegar, toda dor Ele fará cessar. E quando essa canção veio no som do meu carro e esquentou o meu coração, eu disse: essa é uma boa canção para a gente celebrar junto com a igreja. E passei para o grupo já na segunda-feira, que eles seriam aqui desse domingo, e em tempo recorde eles tiraram essa canção. Eu agradeço a essa equipe e de uma maneira geral, os nossos ministérios de louvor, as nossas equipes são uma bênção sempre prestativa, e trouxeram essa canção que eu espero que seja uma marca no nosso coração sobre essa expectativa com o céu, essa expectativa com o retorno de Deus. Porque é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós chegamos na nossa última etapa da jornada que começou há 3 meses atrás. Talvez seja uma das mais longas séries de mensagens que nós já pregamos aqui aos domingos. Mas nós começamos desde o capítulo 1 do Peregrino e estamos finalizando hoje com essa jornada que aconteceu. E foi uma jornada maravilhosa, intensa, grandiosa e que nos fez muito bem, mas que infelizmente chega ao fim, e chega ao fim com aquele ápice, chega ao fim com aquele ponto final, que é justamente o Monte Sião. Nessa jornada a gente já passou por diversos lugares. Nessa jornada a gente se identificou com o solo movediço, o pântano da desconfiança, aquele lugar enfeitiçado, onde nós somos tomados por ilusões do inimigo, passamos pelo castelo da dúvida com o gigante do desespero, enfrentamos situações das mais diversas, caminhando e nos identificando com isso. Mas agora chegou a hora de a gente entender o seguinte: nós não entramos num ciclo de vida, como os gregos pensam, ou como muitas religiões orientais pregam. Muitos dizem que a vida é cíclica, ou seja, um problema ele dá início a outro, que gera outro e que gera outro, e nós vamos retornando numa esfera constante, contínua, numa espiral que nunca acaba. A Bíblia não diz que a vida é cíclica, tanto é que a Bíblia não fala em reencarnação. Já pensou? Você vive uma vida onde você está sofrendo, onde você não vê a hora de acabar com a dor, com o sofrimento, onde você espera por um lugar melhor e daqui a pouco você está reencarnado de novo, nessa terra de novo. A Bíblia não ensina esse cíclico, ela ensina um topós. A palavra topós em grego significa ápice, o ponto final. É a vida do cristão, essa jornada de peregrinação, que começa saindo na sua consciência de pecado da cidade da destruição, e termina com a parada final, que era o Monte Sião, na cidade celestial. Nessa jornada, muitas vezes, a gente pensa em desistir, a gente pensa em voltar para trás, a gente pensa em abraçar a cidade da destruição, a gente pensa em retornar para as coisas que nós fizemos e pensamos que o caminho é árduo demais, que talvez a gente tenha errado na decisão, ou talvez a gente esteja sofrendo demais, mas a grande verdade é que a gente não pode desistir até chegar lá. E é isso que o livro Peregrino, escrito há mais de 300 anos, nos ensina e nos mostra. Ele mostra uma jornada que começa, mas uma jornada que termina na terra, quando nós encontramos a cidade celestial. É para lá que nós estamos indo. É para lá que os nossos pés estão caminhando. E agora, no último capítulo do nosso livro, os peregrinos finalmente chegam à cidade celestial. Esse é o ápice da história, é o fim. Mas aprove Deus, foi da vontade de Deus, que nós justamente nesse momento, nesse domingo, estivéssemos falando sobre a cidade celestial, antecipando sua beleza, sua realidade, a sua glória, e falar que um peregrino do nosso meio, infelizmente para nós, infelizmente para a família, infelizmente para ele, e felizmente para o reino celestial, um peregrino chegou antes que nós do que lá. O seu Zé Mazini, na última quinta-feira, acabou falecendo com complicações de intubação, vítima de Covid, e nós tivemos a triste experiência de, pela primeira vez na nossa comunidade, na família da fé, nós sepultarmos um irmão vítima desta doença
tão cruel. Nós conseguimos ainda fazer um sepultamento ao ar livre, onde muitas pessoas puderam se deslocar até o cemitério local, e a gente pôde fazer uma despedida honrosa naquele lugar, humanizada, diante da situação do que está acontecendo. E ali nós apresentamos a nossa solidariedade à família e vimos como essa igreja ama os seus entes, como essa igreja abraça, acolhe e manifesta amor. Então nós estamos aqui hoje para falar de uma jornada de peregrinação, que onde todos nós estaremos juntos, no mesmo lugar onde o seu Mazini foi antes do que nós. É uma jornada de um peregrino que aconteceu antes de nós. E nos ajuda a refletir, nos ajuda a pensar, nos ajuda a pensar sobre o céu. Porque tudo que ficou daquela imagem, nessa última quinta-feira, foi uma imagem de um irmão querido, que ocupava muito espaço aqui na igreja. Esse velhinho ocupava espaço demais aqui, porque tanto é que a ausência dele parece fazer um vazio em vários lugares nesse lugar. Ontem nós tivemos a experiência de fazer a nossa festa das nações, e eu fiquei até o final para fechar. Irmãos, é uma sensação terrível, porque eu não via mais ele aqui. Ele não está mais com a chave balançando para lá e para cá, ele não está fechando as portas, não está apagando a luz, não está aqui à disposição. Um amigo, eu perco um amigo, eu perco uma pessoa que consideração muito grande. E quando eu penso sobre isso, eu falo, será que só eu que me sinto um tanto quanto órfão agora? Mas eu acredito que muitas pessoas aqui também experimentam isso nesse exato momento, porque o seu Mazini foi uma pessoa muito especial no nosso meio. Por isso que a gente quer prestar essa homenagem essa noite, gastando um tempo aqui para dizer muito obrigado pela vida que ele ofereceu e serviu nesse lugar. Nós perdemos um dos nossos melhores combatentes aqui das fileiras dessa igreja. O céu ganha um dos melhores adoradores lá para toda a eternidade agora. E a nossa expectativa é que Deus nos traga tantos outros seu Mazines que possam surgir desse lugar para servir com um coração tão grato, tão cheio de alegria, tão cheio de amor quanto ele fazia por essa igreja e por esse lugar. De fato, irmãos, quando eu estava perto do seu Mazini, eu me sentia amado. Era fácil se sentir amado próximo dele. Então aqui vai o nosso voto de solidariedade ao Tanner, que é neto, a dona Ofélia, que é esposa, ao Reginaldo, que é filho, a Elis, que também é filha, e o nosso abraço a toda essa família e toda essa igreja que fica com uma parte um pouquinho mais apertada depois da partida desse homem que nós amamos tanto. Eu quero aproveitar esse momento para orar, convido você a fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu o privilégio de conhecer esse homem. Eu, como pastor, tive o privilégio de conviver com ele, e tive o privilégio de aprender com ele, de ser acolhido, ser amado por ele e pela sua família aqui. Senhor, que o Senhor possa confortar o nosso coração, que o Senhor possa confortar essa igreja que fica com o coração apertado. Nós teríamos melhores planos para ele, Pai, para o nosso coração, mas o Senhor tem ainda os melhores. A verdade é que o Senhor é soberano, Pai. Nós não gostaríamos que ele fosse, nós tínhamos um final diferente para ele depois dessa intubação, nós estávamos pensando outras coisas para ele aqui nesse lugar, nós queríamos que ele visse a casa reformada, nós queríamos que ele estivesse aqui de novo com a gente, guardando as coisas da festa das nações, mas Pai, o Senhor levou. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora nos ajuda na nossa incompreensão, nos ajuda na nossa falta de fé, nos ajuda às vezes na nossa revolta, nos ajuda consolando o nosso coração, porque nós não entendemos, mas nos submetemos à Tua soberania, na certeza de que o céu é o nosso lugar, Ele já está com o Senhor, e um dia nos reuniremos com Ele para celebrar o Teu nome para sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Então vamos lá, quinta-feira foi um dia de pensar sobre o céu, e hoje vamos pensar sobre o céu de novo, porque pensar sobre o céu nos faz bem. O problema é que a gente esqueceu disso, queridos. A gente ficou tão enraizado nessa terra, a gente ficou com os nossos pés tão poeirentos dessa jornada humana e mundana, que nós esquecemos de falar sobre as coisas do céu. Nós nos tornamos mesquinhos demais, nós nos tornamos egoístas demais, nós nos tornamos miseráveis demais com esse modelo de vida que finaliza a história e pensa a nossa história apenas no que acontece entre o nascimento e a morte.
Nós pensamos que toda a nossa história é construída nesse breve espaço de tempo que acontece no seu primeiro choro e depois no seu último suspiro. Esse breve espaço de tempo que para alguns é de alguns meses, outros para alguns anos, outros para dezenas de anos, mas a grande verdade é que é um espaço breve de tempo que não pode ser considerado o final. Deus nos chamou para construir tendas aqui na terra e construir castelos na eternidade. Nós invertemos o processo, nós invertemos a caminhada, nós começamos a construir castelos nessa terra e jogamos material de tenda para a eternidade. E é lá que nós passaremos o resto da nossa existência. Eu não sei se você consegue ter um pouquinho da ideia do que é a eternidade, da grandeza da eternidade, da capacidade de pensar sobre a eternidade. É difícil, não é? A gente precisa usar algumas manobras de ilustração para ver se a gente consegue capturar, mas mesmo assim é difícil. É tão difícil quanto imaginar uma nova cor. Eu queria que você pensasse agora, pense numa nova cor. Você conhece o vermelho, o amarelo, o roxo, o azul. Agora, na sua mente, imagina uma nova cor, cria ela agora. Difícil, né? Porque nossa mente não consegue capturar essa ideia, uma possibilidade de uma nova cor, sendo que todas estão lá. Assim como a nossa mente não consegue capturar a ideia de uma eternidade onde a gente não vai morrer jamais. Onde nós não contabilizaremos os dias, as horas, os minutos. Imagina só que esse complexo de concreto esteja tomado de água. E um passarinho vem da China, a cada 1 milhão de anos ele faz sua jornada e vem aqui nessa igreja, toma um gole de água e volta para a China. E depois de 1 milhão de anos ele retorna na sua jornada, toma mais um gole de água e volta para a China. E quando ele esvaziou todinho esse concreto aqui, que estava cheio de água, quando ele tomou a última gota, quanto tempo será que passou na eternidade? A cada 1 milhão de anos ele toma uma gota, ele esvaziou todinho isso daqui. Sabe quanto tempo passou na eternidade? 1 milésimo de segundo? 1 segundo? 2 segundos? Você parou para pensar a grandeza disso? Mas nós paramos de pensar no céu. Nós paramos de pensar sobre a realidade eterna. E algumas coisas, alguns movimentos começam a nos lembrar o quanto a gente é mesquinho, miserável, o quanto a gente é egoísta. De repente, por exemplo, Deus fala muito comigo, queridos, em casamentos, em velórios, fala comigo em nascimentos, fala comigo na estrada, fala comigo em vigílias. Eu gosto de ouvir a voz de Deus, mas dessa vez Ele falou de um jeito diferente comigo, que tem me trazido um tanto de quanto desconforto. Eu vou compartilhar com vocês. Na quinta-feira, enquanto eu estava ali parado, olhando o sepultamento do nosso querido irmão, o único som que ainda fica no meu ouvido, fica na minha mente, hoje o dia inteiro ficou martelando em mim, é aquele som daquele bloco sendo quebrado, e aquela pá de pedreiro sendo batida contra o bloco, e jogada a massa e fechando, e naquele momento quando eu olhei aquilo, Deus dizia ao meu coração, é isso que é a vida terrena, ela não é eterna, ela acaba aqui, com um coveiro sepultando um cadáver. E muitas vezes a nossa vida é passada tentando imaginar que nossa vida será tremenda, poderosa e inesquecível, quando na verdade ela vai terminar daquele jeito, com um coveiro batendo um concreto, uma massa contra a nossa parede, do nosso túmulo frio, e nós imaginamos que acabou ali. Não, queridos, o que começa ali é a vida eterna, e o material que nós usamos do lado de cá é o material que nós receberemos do lado de lá. O grande problema é que a gente usa muito material de boa qualidade para tentar edificar nossa vida aqui e jogamos os piores para o lado de lá da eternidade. Resumindo, ou deixando mais claro, nós fazemos o pior com a nossa vida terrena, nós queremos fazer o melhor com a nossa vida terrena e deixamos o pior para a nossa eternidade. E nós continuamos esse ciclo contínuo e constante, onde parece que a vida não vai acabar, a vida não vai terminar, quando na verdade existe um lugar, existe uma cidade celestial para onde estamos indo, e nós precisamos estar conscientes disso. A gente precisa pensar mais sobre o céu, a gente precisa refletir sobre o céu. Um teólogo contemporâneo disse o seguinte: a igreja moderna tem deixado de pensar sobre o céu e passado a pensar demais sobre a terra, sobre a sua realidade terrena. Eu não concordo com ele, irmãos. Isso não é um problema da igreja moderna. Isso não é um problema de quem tem acesso ao consumo, cartão de crédito, acessibilidade de internet, de bens de consumo, ascensão social. Isso não é um problema da nossa geração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo diz àquela igreja 2000 anos atrás: pensem nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Há 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo: ei, vocês estão
demais na terra. Comece a pensar no que é celestial. Comece a pensar naquilo que a traça e a ferrugem não corrompem. Comece a pensar naquilo que não é temporal ou passageiro. Comece a pensar em coisas eternas e permanentes. Pense nas coisas do alto. Se a igreja de Colossos, há 2000 anos atrás, sem cartão de crédito, sem shopping center, sem acessibilidade de bens de consumo, sem ascensão social, poderia sofrer com o risco de não pensar no céu, quanto mais nós, irmãos, distraídos do jeito que a gente está, iludidos como estamos com essa vida, tentando criar um castelo aqui de permanência, quando a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, nós não temos morada permanente nessa terra. Aqui não é nada permanente, aqui tudo é passageiro, tudo transitório. A questão é, estamos pensando no céu? Ou estamos vivendo o melhor aqui na terra e jogando o pior lá para o lado de lá do céu? Até conta-se uma ilustração de um certo homem que acabou falecendo e sendo recebido no céu, de acordo com o senso comum. Isso não é bíblico, tá bom? É só realmente senso comum. São Pedro recebeu lá esse homem na porta e com muita gentileza foi apresentar as moradas celestiais para aquele homem. Ele passou por algumas mansões, mostrou outras mansões, todas muito bem detalhadas, coisas de primeira qualidade, e de repente chegou num bairro onde as casas não eram tão suntuosas daquele jeito. Daqui a pouco chegou num bairro mais humilde, e chegou num lugar onde tinham pequenos casebres de madeira. E aí o Pedro olhou para aquele homem e disse, bem-vindo, esse aqui é a sua casa. Ele olhou, 886, essa é a minha casa? Sim, essa aqui, o senhor pode morar aqui pelo resto da sua eternidade. E ele diz, rapaz, mas como assim essa é a minha casa? A gente acabou de passar por um monte de mansão, por que eu não tenho direito a uma mansão? Aí o Pedro falou assim, ó, você não briga com a gente. Aqui a gente só trabalha com o material que vocês mandam. Você mandou esse, é isso que você terá. Irmãos, a salvação é pela graça, mas a Bíblia diz que na eternidade nós teremos recompensas, da maneira como vivemos, da maneira como batalhamos a fé nesse lugar. Por isso que não é em vão o sacrifício que a gente faz, não é em vão a justiça que a gente promove, não é em vão as obras que nós fazemos, não é em vão, porque nós receberemos a justa medida dessas coisas. Lá no céu serão provadas as nossas obras de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou elas serão feno, madeira e palha, que desaparece, ou elas serão ouro, pedras preciosas e prata, que o fogo não pode destruir. Lá serão provadas as nossas obras. Então que tipo de material eu estou jogando lá de lá? Ou eu estou edificando castelos aqui e jogando só o resto da minha vida para lá, só o resto da minha vida com Deus, só o resto do meu chamado para Deus, só o resto do meu serviço para Deus, só o resto do meu coração para Deus, só o resto da minha finanças para Deus, só o resto da minha disponibilidade para Deus, só o resto da minha saúde para Deus. Pensar sobre o céu nos traz de volta a sanidade. E não é de admirar que nós vivamos uma vida tão miserável, tão egoísta, tão mesquinha, porque pensamos no aqui, no agora e no hoje. E para que eu não fale sozinho desse púlpito, eu convido alguém para falar por mim essa noite. Eu convido o apóstolo Paulo a dizer isso em voz alta ao seu coração, através da mensagem bíblica. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se a nossa vida se resume em comprar e vender e negociar, se a nossa vida se resume em ter filhos, criá-los e ter netos depois, se a nossa vida se resume em cuidar da saúde e termos uma boa qualidade na velhice e na aposentadoria, se a nossa vida se resume apenas a olhar para essa terra, nós somos miseráveis, medíocres, egoístas demais. Esse tipo de pensamento voltado para a terra torna ricos miseráveis, mas também pode tornar miseráveis mais miseráveis ainda, porque a vida não pode se resumir no que é agora, a vida não pode se resumir no que nós passamos aqui. Nossa esperança para Cristo não pode ser só nesse breve período de tempo que nós passamos aqui, irmãos. Se nós pararmos para pensar e para refletir sobre isso, nós vamos encontrar tantos buracos na nossa alma, porque muitas vezes a gente não está nem aí para a eternidade. Tudo que a gente quer é o aqui, o agora, o momentâneo. E somos dignos de muita compaixão quando a gente pensa desse jeito. Por isso que pensar sobre o céu nos faz bem, nos traz dignidade, nos traz esperança,
nos traz conforto. Lá, pensar sobre o céu faz ajustar a nosso estilo de vida. Porque muitas vezes a gente olha para um evangelho parcial, irmãos, que não pode ser chamado de evangelho verdadeiro. Pensa comigo, um evangelho que te dá carro para viver na terra. Um evangelho que está preocupado em te dar casa para você morar em um bairro bom ainda. Um evangelho que é pregado para te dar ascensão social, para você ter um melhor emprego, melhor salário e mais poder de compra. Irmãos, isso não é o evangelho da Bíblia. Não tem nada errado em adquirir seu carro, nada errado em ter uma casa confortável, nada errado em crescer financeiramente, nada errado, mas esse não é o todo do evangelho. O evangelho traz restauração completa, bio, psíquica, social e espiritual. O evangelho é integral. Ele não pensa só nessa terra. Que evangelho é esse que promete para você uma casa nova, mas que não faz você pensar nos elementos que você está jogando para o céu, no serviço que você está prestando ao reino de Deus na terra? Irmãos, esse evangelho é miserável, se é que podemos chamar de evangelho. Se ele pensa só agora, se ele quer só aqui, se trata de um evangelho deturpado e totalmente ilusório. Se estamos com esperança em Deus só nessa terra, eu não vejo a hora de ser curado aqui para viver bem. Eu não vejo a hora de me casar, eu preciso buscar Deus para me casar. Eu quero sair dessa draga que eu quero prosperar, Deus vai me ajudar. Não tem nada de errado em ser curado, em ser casado, nada de errado em prosperar, irmãos, mas se a nossa esperança é para isso, se Jesus é para isso, se a manipulação religiosa é para ter isso, é melhor a gente cair de joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque até hoje eu pensei o evangelho errado, porque eu só usei o evangelho para me beneficiar, mas nunca coloquei o evangelho para honrar o seu nome. O evangelho todo é um evangelho que pensa em Cristo aqui e no porvir. O evangelho todo tem vida antes da morte e vida após a morte. Não é uma vida só do lado de cá, como pregadores da internet têm mostrado, e não é uma vida só do lado de lá, como pregadores apocalípticos demonstram. O que nós aprendemos das Escrituras é que com Cristo tem vida antes da morte e tem vida depois da morte. Por isso que pensar sobre o céu faz bem. Faz pensar sobre o nosso tempo nessa terra. Faz pensar sobre o limite que nós temos e que muitos de nós não estamos conscientes disso. Fazemos as nossas vidas correrem apressadamente e esquecemos que o nosso tempo está passando tanto quanto apressado. Meus irmãos, precisamos pensar no céu para ajustar o nosso tempo, para parar de gastar, perder e desperdiçar tempo precioso para servir a Deus nesse mundo, para deixar boas memórias. Aliás, pensar sobre o céu me ajuda a pensar sobre o tempo, mas faz também com que eu pense minhas prioridades. Irmão, você já viu alguém no leito de enfermidade, dando a Deus, dando suas últimas palavras? Irmãos, eu não quero ser apelativo nesse momento, mas não tem como não fazer essa comparação. Imagine que agora é seu último dia de vida. Você iria olhar o celular e as mensagens que lá estão? Você iria querer fazer a aquisição de mais um patrimônio? Você queria explorar mais um financiamento? Você iria fazer... Bom, você sabe o que eu estou dizendo. Quantas prioridades invertidas na nossa vida, porque a gente não pensa sobre o céu. Como a gente pensa tudo aqui agora, irmãos, fica difícil imaginar como seria a nossa vida organizada com aquele que Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa prioridade não vai vir no seu coração sem que o céu seja motivo de sua reflexão. Pense sobre o céu, ajuste o seu tempo nessa terra, ajuste o seu relógio, porque ele está passando. Ajuste suas prioridades, porque tem muita coisa ao seu redor que está gritando, ferida, machucada, desorganizada, e de uma hora para outra nós podemos partir, e o buraco será grande demais para isso. Também a pensar sobre a eternidade, sobre o céu, faz a gente ajustar nossos relacionamentos, ressentimentos, brigas, negligência, abandono. Se fosse hoje o seu último dia de vida, com quais pessoas você falaria? Quem você procuraria? A quem você pediria perdão? Quem você perdoaria? Irmãos, o tempo está rolando.
talvez a gente ainda não se deu conta de que as nossas prioridades, nosso tempo e os nossos relacionamentos estão destruídos. Por isso que Deus fala para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Irmãos, essa palavra tem que ser todo dia para nós. Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa. Fecha as brechas, coloca a vida em ordem, honra as pessoas, viva relacionamentos saudáveis, afasta o ressentimento, tire o ódio, manda embora essa tristeza, para com essa reclamação, viva a fé de Deus, ande, sirva ao Senhor, ganhe almas para Cristo, ganhe vidas, gaste os seus recursos para honrar a Deus. Mas muitas vezes, como a gente não pensa no céu, essa voz interior foi sufocada, ela foi abafada pelos nossos desejos aqui da terra. Até a nossa vida financeira muda quando a gente começa a pensar sobre o céu. A gente fica mais generoso, a gente para de brigar com os outros por causa de quimeras, a gente para de ficar com aquela discussão dentro de casa, porque você tem, eu não tenho, ele tem, eu não tenho. A gente para com aquele ódio mortal de sócios que levaram alguma coisa de nós. A gente para com aquele apego dizendo: isso aqui é tudo que eu tenho. Meu Deus do céu, se você fosse hoje, tudo que você escutaria talvez é o seu último suspiro, e abriria os olhos do lado de lá, e aí o que vai ficar aqui? O que vai sobrar aqui? Gente despedaçada porque você não cuidou, coisas mal resolvidas porque você não se apropriou da responsabilidade, tempo desperdiçado. O que dirão de você e de mim quando for a nossa vez? O que as pessoas falarão? Estava muito ocupado sempre, né? Pois é, nunca visitou o filho. Pois é, nunca deu atenção para a esposa. Pois é, acabou fazendo aquilo com o marido. Pois é, sempre pensou mais em dinheiro. É isso que as pessoas vão dizer para nós. Ou elas vão dizer assim: como faz falta, quantos lugares ela poderia preencher. Preenchia com amor, preenchia com carinho, com serviço, com solidariedade, com compaixão. Era gente do bem, gente de Deus. Está fazendo uma falta imensa nessa terra. Irmãos, pensar sobre o céu faz do miserável alguém digno, porque a gente começa a reorganizar a nossa vida. Então, como peregrinos nessa terra, você pode estar no pântano da desconfiança, você pode estar enfrentando o castelo da dúvida com o gigante do desespero, você pode estar passando pelo desfiladeiro da dificuldade, mas não pare de pensar no céu, porque é para lá que a gente está caminhando, é para lá que nós estamos jogando material. Tudo nessa vida passa, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E é para lá que nós estamos caminhando, para o céu. E como é esse céu? Bom, esse céu é um grande mistério. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei um pouco frustrado com o final do livro Peregrino. Olha, gente, são 5 páginas, o último capítulo da Cidade Celestial. São mais de 250 páginas de outros assuntos, mas na hora que chega na Cidade Celestial, ele conta 5 páginas. Eu estava na expectativa de ele fazer as descrições detalhadas de como foi encontrar Jesus, depois visitar o apóstolo Paulo, e depois conhecer a glória de Deus. Mas não tem nada disso. Eu fiquei frustrado por um lado, mas aliviado por outro. Sabe por quê? Porque o céu sempre foi e sempre será um grande mistério. Tudo que nós sabemos sobre o céu está revelado na Bíblia. Por isso não acredite em outras revelações que não venham da Bíblia. Alguns anos atrás, há bons anos atrás, eu li um livro que chamava A Divina Revelação do Céu, de uma autora chamada Mary Baxter. E eu fiquei impactado com aquele livro. Como que o céu é, como que ela via Paulo, como ela via a organização do céu. Eu fiquei impactado, porque ela teve uma experiência com Deus e ela foi ao céu e escreveu um livro dizendo como era o céu. Alguns meses ou anos depois, ela escreveu o 2º volume, A Divina Revelação do Inferno. É que o primeiro vendeu tanto, ela teve que ter a segunda revelação para vender mais ainda, entendeu? Aí caiu no meu conceito. Aí eu caí no juízo. E eu percebi que a gente não pode acreditar em revelações do céu que venham fora da palavra de Deus. Porque o céu é um mistério, irmãos. Eu não acredito em pessoas que foram lá e voltaram para contar. Lá é assim, eu vi Jesus. Essas são experiências de quase morte, as EQMs. Talvez dispositivos mentais, psicológicos, ou até verdadeiros, mas eu não posso tomar como princípio doutrinário para mim. Eu vi uma luz branca, depois abriu, eu vi um lugar florido, um jardim, eu vi um homem com uma veste branca, todo mundo vê isso, irmãos. O céu é algo tão maravilhoso, tão estupendo, tão fantástico, que não há palavras para descrever. O apóstolo Paulo disse: eu fui ao 3º céu. Paulo disse: eu fui lá. Porque existem 3 céus. Esse céu que nós vemos, o céu celestial no sentido do universo, e o céu celestial onde Deus está.
Não sabemos se é lá em cima, onde é, mas é um céu onde Deus está. Paulo fala, eu fui ao terceiro céu. Eu fui no lugar da eternidade. Aí Paulo, sabe o que ele fala para os Coríntios na carta? Ele fala assim, e eu vi coisas lá que não é permitido para mim falar. Paulo disse, eu não posso contar o que eu vi naquele lugar. Quem somos nós para falar, eu tive uma experiência, o céu é assim, lá vai ser desse jeito. Só a Bíblia para nos trazer essa revelação, queridos. O apóstolo João viu o céu em Apocalipse. E sabe o que ele descreveu sobre o céu? Alguns poucos detalhes e deixando o resto para a gente descobrir. Porque o céu é um grande mistério, uma eternidade de algo maravilhoso que a nossa mente não consegue capturar. Não consegue. O que a gente vai fazer durante toda a eternidade, irmãos? Eu não sei. Só sei que eu não vou ficar na nuvem tocando harpa. Isso não é para mim, irmãos. Depois você ficar lá o resto da eternidade em cima da nuvem descansando. Ô, gente, monótono demais, né? Aí você fala assim, não, o pastor Denis está querendo colocar um céu à moda dele, meio acelerado, meio dinâmico demais. Não, mas, queridos, dizem os especialistas que nós usamos apenas 8% da nossa capacidade cerebral. 8%, olha o que a gente fez. Você imagine no céu, onde não haverá limites para a nossa capacidade cerebral, onde não haverá limites para a nossa movimentação corporal, porque lá a gente vai ter um novo corpo, um corpo que não tem barreiras, um corpo que atravessa paredes, um corpo que se desloca no tempo, porque lá não tem tempo. Lá eu posso visitar a idade medieval, lá eu posso visitar o universo na sua formação, lá eu posso visitar toda a eternidade de Deus e conhecer a sua glória. O céu é dinâmico demais para a gente pintar ele naquela nuvem e tocando ar. Irmãos, o céu é rico, é algo tremendo, glorioso, inesgotável. Você já pensou uma coisa que você vai conhecer hoje e depois você vai conhecer amanhã e você sempre vai se surpreender? Já imaginou? Irmãos, é muito gostoso viajar com as crianças para o zoológico, passear com eles, né? A gente vai num animal, olha que animal legal. Aí a gente vai em outro, olha esse é mais legal. E a gente vai se surpreendendo. Você já imaginou? Toda a eternidade você, uau, Deus, isso é demais. Aí depois, Deus, isso é demais. E você nunca parar de se surpreender com Deus o resto da eternidade. Irmãos, eu quero estar lá. Esse é o lugar onde Deus tem preparado as mansões celestiais que foram feitas por Deus para a gente viver o resto da nossa eternidade. Agora, que ele é um grande mistério, que nós não temos como detalhar, é uma verdade. O que a gente tem? Um palpite no coração, de que essa vida acaba aqui na terra, mas ela não termina quando a gente fecha os olhos do lado de cá. A jornada terrena acaba, mas não a jornada eterna. Por isso que o livro, ele é muito simples no final, e é bom que seja assim, para que o céu ainda continue sendo para nós uma grande expectativa e um grande mistério. E aí, o cristão e o eu esperançoso chegam aos portões da cidade celestial, e lá eles veem isso, olha o que eles veem. Nessa terra, o sol brilha noite e dia, pois estava além do vale da sombra da morte. Interessante, hein? Lá não tem escuridão, lá não tem noite, lá a gente não precisa dormir com a luz acesa, a gente não precisa ficar com medo de assalto durante a noite, porque lá só temos a luz da glória de Deus sempre, por toda a eternidade. A gente fala, mas a gente não vai dormir pelo jeito? Não, se não tem noite, a melanina não vai ser desenvolvida, pelo jeito a gente vai ficar acordado e não vamos ter sono o resto da eternidade vendo a glória de Deus. Que coisa maravilhosa deve ser isso. Depois que eles entraram pelos portões celestiais, o narrador diz, o gigante do desespero e o castelo da dúvida nem sequer podiam ser avistados nesse lugar. Você já pensou num lugar onde você não tem mais que lidar com as suas dúvidas, descrenças, incredulidades, falta de fé, falhas, pecados? Já pensou? Lá do céu eles não conseguem nem ver mais o castelo da dúvida. Já passou, acabou tudo isso. Depois o narrador diz que ali não faltava trigo e nem vinho, não faltava nada. Ou seja, abundância, prosperidade, lá não tem miséria, não tem carência, não tem necessidade. Que coisa linda e maravilhosa. E depois o narrador diz que a cidade toda era feita de pérolas preciosas e as ruas eram revestidas de ouro. Olha só, um lugar onde as pessoas pisam, é o que as pessoas hoje se matam para ter. Terminam casamento, sociedade, amizade, se matam para ter. Lá no céu a gente vai pisar em cima. A gente vai pisar e falar assim, mas isso aqui não é nada. Irmãos, o céu tem portas de pérola feitas de uma peça só. Uma única pérola é uma porta para a entrada dos povos. 12 portas de pérola para entrar os povos, feita de uma peça só cada porta. Grande a pérola, hein? Os povos vão entrar por essa porta, não é uma pessoa. Não vai entrar engatinhando. Imagina gigante como é. Ou seja, o céu é um lugar absurdo. Como será esse céu, hein?
esse céu eu só posso imaginar, porque eu não tenho como detalhar ele. Isso tem que ser uma expectativa. Isso tem que fazer eu parar de ficar pensando nessa terra mesquinha, miserável, apenas como ponto final. E lembrar que a minha vida vai começar de verdade quando eu fechar os olhos do lado de cá. Aqui a gente sobrevive, aqui a gente luta para manter uma existência que seja de boa qualidade e que faça boas memórias. Mas a vida começa mesmo quando eu começar, ou quando eu fechar os olhos do lado de cá e terminar minha peregrinação nessa terra. É lá que a minha jornada se encontra, o ponto final. E aí você diz, mas pastor, de onde foi que o peregrino tirou tudo isso? Da Bíblia. Por isso que não tem nada surpreendente para quem já leu Apocalipse capítulo 21. Tudo que você vê aqui é tudo que está nas Escrituras. Veja só, Apocalipse 21. Então eu vi, disse João, um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa. O Senhor fala ao meu coração que tem filho aqui. Filho, ajeita a sua vida com o Senhor. Sua vida está em perigo. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. Põe em ordem a tua casa. Não deixe os teus pais chorando na beirada do teu caixão. Tem um filho aqui hoje que o Senhor está falando, você sabe quem é. Põe em ordem a tua casa. Filho, escute isso. Seus pais têm dado alertas, têm pedido para você, têm implorado a você. Mude a tua vida. Tua vida foi colocada na balança. Os dias estão contados. Se você não ajustar o caminho, o Senhor diz a você, põe em ordem a tua vida agora. Você não tem muito tempo para pensar o que você vai fazer. É nesse culto que você tem que decidir. Versículo 2, então eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. No céu não tem separação, lá não tem mar. Ou seja, lá todos os povos, tribos, nações, tudo. Lá não tem batista, presbiteriano, assembleiano, lá só tem povos de Deus. Versículo 3, então eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Olha aqui o que é o céu. Eu não posso dizer o que o céu tem, mas eu consigo dizer o que o céu não tem. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, lá não haverá mais despedidas, pelo contrário, haverá reencontros. Lá não haverá Deus para pessoas amadas, queridas. Lá não haverá mais sepultamentos, velórios. Lá não haverá mais saudade. Não haverá mais morte, não haverá tristeza. Lá não haverá ressentimentos, angústia, sofrimento, aflição. Isso vai embora. Já pensou viver o resto da eternidade sem um pingo de tristeza no coração? Lá não haverá nem choro, porque Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas dessa dura peregrinação da vida e vai dizer, eu sou o seu consolo. Ninguém precisa chorar no céu quando tem Deus como seu principal consolo. No céu não haverá mais choro, não haverá nem dor, não haverá tratamento para lúpus, não haverá tratamento para câncer, não haverá tratamento para hanseníase, não haverá tratamento para tumores, não haverá tratamento para mais nada, não haverá dor, não haverá paralisias. Não há no céu. Quem estava cego enxergará por toda a eternidade, quem estava coxo andará por toda a eternidade, quem estava tetraplégico saltará por toda a eternidade. No céu não há limites. Pois a antiga ordem já passou. No céu não tem injustiça, no céu não tem traição, no céu não tem ofensa, no céu não tem rebelião, no céu não tem nada disso. O céu é o lugar onde a ordem dessa terra já passou, e agora a gente vai ver debaixo da ordem celestial. Então João diz, o Senhor me levou de espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal, reluzente. As 12 portas, olha lá a história da porta e da rua de ouro do peregrino. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola apenas. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E não vi templo algum na cidade. É isso que aqui, olha, isso aqui é lindo. Não vi templo algum na cidade, não tem igreja na cidade celestial, não tem templo, não tem sacerdote religioso, você não precisa fazer nenhum tipo de oferenda para alcançar Deus. Não, lá não tem religião.
Na cidade santa, o Senhor Deus e o Cordeiro são seu templo. Nós estaremos dentro do templo o resto da eternidade. Deus será o templo de todos os povos, nações, de todas as eras, porque lá não haverá templo, o Cordeiro será o templo. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para brilhar sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro de Deus é a sua candeia. Tem muita luz do lado de lá, queridos. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E você vai para lá? É para lá que você está indo? Amém? A nossa jornada de peregrinação começa quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Quem não reconheceu em Jesus como Senhor e Salvador não é nem peregrino, é andarilho. Está andando de um lado para o outro, se batendo nessa vida, tentando encontrar um rumo. Mas quem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador começou a sua peregrinação. Não sei onde você está, mas sei que todos nós chegaremos juntos a um lugar só, aonde o Senhor perguntará a você: você é um dos meus? E você dirá sim. E o Senhor então consultará no rolo do livro da vida um documento real e espiritual dizendo: esse é um dos meus. Venham, bendito dos meus pais, e possuí a terra que vos está prometida desde a fundação do mundo. E é o que acontece no livro Peregrino. Os dois entram, quando Deus pede para eles o documento que prova que vocês são meus filhos. O peregrino tira um pergaminho e entrega para Deus, ou para os seres celestiais, não para Deus nesse momento, para os seres celestiais. Eles abrem e dizem: sejam bem-vindos. E o ignorante, lembra o que achava que era cristão, que ficou um pouquinho para trás? Ele chegou também no portão celestial. E a mesma situação, os seres celestiais perguntaram: você tem o documento? Ele disse: sim. Não, eu não tenho. Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Você tem esse documento celestial, queridos. Não é a carteirinha da igreja, não é a sua carteirinha de dizimista. Não, não, não. Você tem um documento celestial que diz que você vai morar com Jesus. É aquela canção que nós cantamos primeiro. Quem é que salva o nosso coração? Jesus. E se você está com Ele, quando você chegar nos portões celestiais, como o seu Mazini chegou na manhã de quinta-feira, você será muito bem recebido pelo Cordeiro de Deus, que dirá para você: agora você não precisa mais de templo, agora você não precisa mais de igreja, eu sou o seu templo. Aqui você não vai chorar, aqui você não vai sofrer, aqui você não vai nunca mais se entristecer. Aqui é o lugar da morada eterna. Eu só posso imaginar esse lugar, queridos, e que isso possa estar no seu coração, que isso possa ficar na sua vida. Enquanto as meninas vão se posicionando aqui em cima, eu queria que você pensasse, eu queria que você refletisse sobre isso. Pode apagar as luzes, por gentileza, aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor, e começasse a imaginar agora. Que a gente só pode imaginar, como o céu ainda não é real para nós, só é real na nossa imaginação e na fé que nós temos na palavra de Deus, de que Ele se abrirá para nos receber. Como será esse dia? O que você vai fazer quando entrar por esses portões? Que pessoas que você encontrará naquele lado de lá? E olhando aqui, o que você deixará aqui? O que falarão sobre você? O que farão com o que você fez? Que destino darão ao que você construiu? A nossa vida passa, e um dia nós nos despediremos desse lugar. Como você imagina sua vida depois desse lugar? Porque eu sei que você tem feito planos demais para essa terra, e esquecido de pensar nos planos para o lado de lá, para onde nós todos estamos indo, para a cidade celestial. Todos os peregrinos. Mas se você é andarilho, você se perdeu no caminho já, e não é para a cidade celestial que você está indo, é para a cidade da destruição, para o fogo do inferno. E nesse lugar não haverá paz, só haverá aflição, choro e ranger de dentes. Não é nesse lugar que você quer estar, não é esse lugar que Deus preparou para você estar. É na cidade celestial. E vamos imaginar como ela é, para que a gente continue ajustando a nossa vida e nossa bússola nessa terra, e para que a gente não pare de caminhar enquanto estamos com o Senhor. Eu só posso imaginar como iria ser
lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. 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 Eu só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar. Queria convidar você a se colocar em pé, por favor. Eu queria sair com essa canção sendo cantada novamente de fundo, que você possa sair dessa celebração só imaginando. Imaginando o cuidado de Deus, imaginando a presença de Deus aqui, e imaginando que um dia, quando tudo desse lado passar, é do lado de lá que nós estaremos honrando a Eu Deus. só posso imaginar. Pai, obrigado por essa noite.
Que nós possamos sair daqui com o nosso coração cheio de esperança. Pai, tem pessoas aqui que perderam entes queridos, filhos, pais, esposas, maridos. Gente que perdeu gente que amava. Senhor, mas nós podemos imaginar que um dia nós estaremos recolhidos com o Senhor e junto com Ele. Essa é a nossa esperança, não é essa vida. Então nos ajude a usar esse tempo aqui para fazermos o nosso melhor para honrar o Seu reino e organizar todos os nossos passos em direção a essa cidade celestial. Abençoe cada coração nesse dia. Conforta aqueles que perderam e confronta aqueles que não têm andado de acordo com a Tua vontade. Aqueles que não têm atentado para a brevidade da vida e não têm olhado para a realidade do céu. Nós pedimos hoje que o conforto do Espírito Santo nos abrace, mas que o confronto da Tua presença nos coloque de volta ao caminho da peregrinação. Assim nós pedimos essa noite, assim nós clamamos ao Senhor e assim nós abençoamos esse povo, essa comunidade que se reúne em torno do nome de Jesus, uma comunidade de peregrinos que caminharão para a glória de Deus até que o Senhor venha em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, uma ótima semana e que o Senhor possa direcionar os seus passos. Visitante, não esqueça de pegar o seu presente. Se você quer o seu yakisoba, passe lá na saída, nós estamos à disposição. Deus abençoe você que assistiu pela internet. Vamos com Deus. Te tocar, Jesus, te ver além da fé, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por Sua glória, o que eu irei sentir?